Minas Gerais, o BDMG, mostra que empresários do Centro-Oeste Mineiro contrataram quase 100 milhões em crédito para investir em seus negócios neste ano de 2025. E é um resultado considerado extremamente positivo, né? Para o BDMG e também para o estado de Minas Gerais, porque mostra esse crescimento econômico aqui da nossa região. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto. Primeiro, bom dia, viu, Gabriel? Um prazer falar com você ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Seja bem-vindo, viu? Enquanto a gente faz aí esse contato direto com o presidente do BDMG para trazer essa informação precisa para você, né, para falar sobre esse momento importante de crescimento econômico, porque esse volume de contratação aí de crédito, né, mostra aí as empresas, os empreendedores buscando principalmente o fortalecimento do seu negócio, né? Inclusive, a gente vai trazer também novidades, porque o BDMG vai oferecer aí uma situação atrativa para os empresários e empreendedores aqui do Centro-Oeste de Minas. A gente vai atualizar também essa informação para você através aqui do programa Bom Dia Divinópolis, hein? Trazendo aí essa oportunidade. Assim que a gente conseguir contato com o presidente do BDMG, a gente vai trazer essa informação para você ao vivo aqui no programa. Enquanto isso, dando sequência, eu vou conversar ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM com o prefeito da cidade de São Sebastião do Oeste. O Rômulo está aqui comigo ao vivo, né, para a gente falar um pouquinho sobre os desafios deste início de mandato, falar também aí sobre algumas ações importantes para a cidade de São Sebastião do Oeste. Tenho um prazer imenso de receber o prefeito aqui, porque eu tenho aí um carinho especial com os moradores lá da cidade de São Sebastião do Oeste, que acompanham todas as manhãs Bom Dia Divinópolis, seja pela TV Candidez, seja também pela Minas FM. Bom dia, prefeito. Um prazer te receber aqui. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, em especial, né, a todos lá de São Sebastião do Oeste, minha querida São Sebastião do Oeste. Vamos falar um pouquinho sobre esse início de mandato, né? Um início de mandato com muitos desafios e também com muitas prioridades e ações elencadas como metas, né? Inclusive, você, desde o início do mandato, disse que trabalharia com a questão principalmente da transparência, né, prefeito? Mostrando a situação das contas públicas, mostrando aí as prioridades e as metas a serem desenvolvidas. É assim que você iniciou esse mandato. Sim, eu acredito que seja o maior desafio da minha vida, né, estar à frente da Prefeitura de São Sebastião do Oeste. É uma cidade atípica, né? A gente recebe todos os dias população chegando de vários estados e agora também, né, de outros países. Então isso é muito complexo para fazer uma gestão pública, né, que impacta desde a saúde, a educação, mas estamos firmes, estamos caminhando, né, com bastante desafios. Foi um início de mandato muito tumultuado, né, porque a gestão passada fez um concurso público e acabou que boa parte das pessoas não foram chamadas o ano passado, e eu já tive que entrar na minha gestão em janeiro, já chamando todos os concursados. Isso é muito complexo, Fabiano, porque tínhamos servidores que estavam há 8 anos naquela função, e chega um novo, né, uma nova pessoa para assumir ali, até que ela adapta a cidade, até que ela adapta os novos serviços dela, né? Tivemos casos de motorista que a gente pedia para ir numa comunidade e ele ia em outra comunidade, porque não conhecia a realidade do nosso município. São pessoas que estão vindo de outras cidades. Então foi muito desgastante, né, esse início, mas graças a Deus as coisas têm caminhado sim. A gente tem entregado algumas conquistas já do nosso plano de governo, né, que a gente até teve aqui na rádio, naquela entrevista, que eu agradeço, que a gente teve um feedback muito bom quando a gente foi fazer a campanha, né, o tanto de gente que escutou o programa, e você está de parabéns, porque você rompe fronteiras aí o seu programa, que o pessoal fala, Roma, escutei lá na rádio lá, e agora a gente tem que colocar em prática o que a gente prometeu lá no ano passado, né? Inclusive, para fazer essa absorção aí dos concursados, você já apresentou isso até durante o período de campanha, que seria a reforma administrativa, né? Você fazendo essa gestão administrativa, principalmente com a questão de otimização de cargos, para poder fazer esse equilíbrio financeiro, né? Para poder fazer a prefeitura, né, financeiramente ser sustentável, né? Sim, é por aí que a gente tem levado a nossa gestão, sabe? Ainda estamos encontrando algumas dificuldades de ações trabalhistas da gestão passada que acaba impactando o nosso planejamento, né? Estamos lá com motoristas que entraram na justiça, né, por estar trabalhando horas a mais e pedindo uma indenização de 100 mil.
Então isso reflete muito no nosso planejamento, né? Temos servidores que têm 7 anos que não tirava férias, né? É um absurdo, como que um servidor fica 7 anos sem tirar as suas férias? A gente sabe, né, o gestor tem que entender que não pode deixar acumular mais que 2 férias, né? Então, esses desafios que às vezes a população não entende o que, que a gente está passando lá, sabe? Que a gente às vezes nem deixa de falar para falar que não está implicando com a administração passada, porque, né, o que passou, passou, mas a gente precisa também esclarecer esses fatos, né, essas dificuldades que a gente tem, né? Estamos com um processo lá de 2017 de uma médica que foi mandada embora grávida e que possivelmente esse ano, no mais tardar o ano que vem, a gente vai ter que pagar quase 470 mil reais de indenização. Então isso reflete tudo na gestão futura aí, mas, né, sem desculpa, vamos trabalhar, que é isso que o povo precisa. E é uma situação que impacta nesse planejamento financeiro. Você citou a questão de férias, né? Inclusive você tem enfrentado aí algumas dificuldades na questão de governabilidade, né? Com algumas notícias que circulam em torno dessa situação aí, muitas vezes de críticas ao governo, né? E uma das críticas foi pontual a um volume de salário, né, pago a um servidor, que implica justamente nisso, né? Atraso de pagamento de férias, né? Esse acúmulo que acaba gerando aí um impacto na questão principalmente do planejamento financeiro. Sim, de fato a gente tem recebido bastantes ataques, né, fake news. Serei sempre um defensor da liberdade de expressão, Flaviano, igual eu sou da democracia, mas eu acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade, os veículos de comunicação precisam ter mais responsabilidade, né? Quando a gente vem, seu programa é um programa sério, é apartidário, por isso que a gente sempre dá prioridade para estar vindo aqui e com transparência mostrando para a população o que realmente de fato acontece, né? São algumas informações distorcidas, né? Eles pegam, por exemplo, um mês que o funcionário está com férias vencida, acumulativa, e dá um salário mais alto, né? Porque tem os acertos, são funcionários que de carreira do município, tem quinquênio, tem triênio, tem pós-graduação, isso tudo impacta. E aí dá um valor mais alto. E ele fala que, às vezes, né, as notícias vêm falando que funcionário fantasma que recebe 19 mil reais. Não existe motorista que ganha 19 mil reais lá em São Sebastião do Oeste. Especificamente falando desse funcionário que saiu a notícia, o salário dele em torno hoje, devido ao tanto de tempo que ele já está no nosso município, é em torno de 7 mil reais. Mas a matéria é para degredir a imagem do prefeito, né? E não é verdadeiro o que se passa, né? De fato, ele recebeu um valor mais alto, mas porque estava com férias vencidas, e a gente fez o acerto todo igual eu falei do servidor de 7 anos sem, né? Fizemos um levantamento e queríamos fazer uma gestão correta. Todo mundo que estava com férias vencidas, a gente colocou já para tirar automaticamente essas férias. Inclusive, para poder trazer essa transparência que você tem colocado como prioridade, você tem buscado essa harmonia com a Câmara Municipal. Toda medida que impacta na situação financeira do município, você tem levado a proposta de discussão para a Câmara. Sim. E assim, como a prefeitura, né, o prefeito tem sofrido ataques, a Câmara também tem, sabe? Infelizmente, as pessoas que não foram eleitas taxa que os 9 vereadores não faz nada, não fiscaliza. O engraçado é que todas as denúncias que já foram feitas, que não são poucas, eu acho que já tem umas 7 aqui, dentro de denúncias anônimas e denúncias que a pessoa coloca, né, como denunciante, todas foram arquivadas pelo Ministério Público, né? Inclusive, uma chama a atenção que a gente conseguiu, esse ano, trazer uma carreta da saúde, onde que a gente ofertou de graça oftalmologia, ortopedista, cardiologista, sem um custo nenhum para o município, e ainda assim eles denunciaram no Tribunal de Contas como o prefeito estivesse fazendo campanha eleitoral. Então, é esse tipo de denúncia, assim, sabe, que não leva a nada, que é só prejudicar a imagem da cidade, como se tudo está tudo ruim. Claro que a gente precisa melhorar muito, a gente está no início de uma gestão que não temos nem 6 meses, a gente sabe das nossas dificuldades, a gente sabe que a gente vai entregar muita política pública para a população. O que não pode é permitir que essas mentiras sejam faladas, né? Porque às vezes quando vão falando tantas mentiras, o pessoal acaba acreditando, né? A gente tem que, com muita sabedoria, ir desmentindo e mostrando realmente quem quer fazer mais para o município e quem quer realmente tumultuar o município. Gente, e o recurso público existe para oferecer o que para a população? Serviço, né? Então, quando você faz a contratação de serviços, né, que serão oferecidos gratuitamente para a população, isso é investimento na saúde, né? Então, enfim, a distorção de fatos, muitas vezes, ela compromete, né, a eficiência do serviço que é levado à população. Mas você, enfim, nesse caso específico, né,
colocou um posicionamento muito incisivo, né? Que para poder oferecer serviço para a população, você está disposto a enfrentar qualquer tipo de crítica, Sim, né? Fazendo tudo dentro da legalidade, que é a sua proposta como gestor público. sim, a gente tem a tranquilidade de receber as críticas construtivas e aí a gente sentar com a nossa equipe e buscar o melhor caminho, né? Mas tem muitas críticas e a maioria são críticas políticas, né? A gente viu que está pelo lado partidário, porque as coisas boas que a gente faz também não são faladas, né? Aí quando você volta, por exemplo, lá no início do nosso mandato, que os carros do PSF, das unidades, né, que trazem as pessoas para Divinópolis, tratar de saúde aqui, que estava proibido passar pelo pedágio, para custo, aí a gente já liberou. É, trazemos ortopedista agora, lá, nosso especialista. Estamos também com neuroinfantil, não tinha. Conseguimos mais uma oftalmologia, era 2, agora estamos mais um oftalmologista. Então são essas, né, na área da saúde que eu estou pontuando, vitórias que a gente tem e nesse sentido não fala nada, só quer falar das coisas que às vezes ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, inclusive em parceria com alguns vereadores, a gente já ganhou uma van para que a gente possa se adaptar a ela com a farmácia móvel, onde que a gente vai entregar os medicamentos na zona rural, sabe? Para o pessoal da zona rural. Então, foi tema de campanha também, né? Quando o médico for para a zona rural, a farmácia vai para a zona rural também, para que a população possa pegar o medicamento ali de imediato. Você está citando e pontuando aí algumas ações na saúde, né? Mas nesse início de governo, você também já consegue apresentar aí algumas ações importantes desenvolvidas em outras áreas também. Sim, sim. Na educação, ô Flaviano, o EJA, né, que é a educação para jovens e adultos, né, já tinha vários anos que o nosso município não era contemplado e de imediato a gente conseguiu já, né, ter algumas salas lá que o pessoal que trabalha o dia inteiro, né, que não tinha formação, esteja buscando essa formação, que é importante demais. Conseguimos também, né, já entregar esse ano o kit escolar para quase 1.800 alunos. Até foi crítica de uma pessoa lá pelo valor investido. Eu não estou preocupado com o valor, estou preocupado com a entrega do material que os nossos alunos, que os professores também receberam e que os estagiários receberam. Não foram só para os nossos alunos. Tem muito respeito com o dinheiro público, mas a gente precisa entregar um material de qualidade também, né? E agora, por mal, acredito que semana que vem nós vamos estar entregando, né, os uniformes dos nossos meninos também. E pela primeira vez na história nós vamos estar entregando o uniforme de frio também, que é o agasalho, né, a blusa e a calça de frio para nossas crianças, né? Conseguimos também separar a cozinha. Nós tínhamos uma escola lá que era compartilhada com o Estado, né? A Jaime Martins, ela era compartilhada com o Estado. Então, nossos alunos usavam as dependências do Estado ali para se alimentar, e são meninos mais velhos, né? São meninos do ensino médio, e era um desejo da direção da escola que a gente separasse. Então, fizemos uma obra, pequena obra, mas que a gente conseguiu separar e a gente teve um retorno das duas escolas, da melhoria que foi essa separação das escolas, sabe? Porque era um transtorno tanto para a escola do Estado quanto para a escola do município, né? Então são algumas das ações que a gente, né, já implantou e vem muita coisa boa por aí. Na área do esporte, né, a gente conseguiu reabrir o clube, que era uma promessa de campanha também. O clube estava fechado há mais de um ano. É o único lazer que praticamente as pessoas têm lá em São Sebastião, né? Tem campo de futebol, mas nem sempre a população gosta tanto de futebol. Então lá no clube, né, quem gosta de piscina participa da piscina, quem gosta de futebol. Temos com aula agora também, né, de funcional lá, gratuito para a população. Conseguimos inscrever os nossos alunos no EJA, quase 20 anos com nossos alunos e os alunos do Estado também, né? A maioria são alunos do Estado, não participavam dos jogos estudantis, que foi lá na cidade de Cláudio. É importante, né, os meninos terem essa interação com as outras cidades, né? E voltamos também, um pouquinho antes da educação, com o retorno de uma obra importantíssima que estava parada, que é a Escola Jaime Martins, né? Ela estava parada e a gente retornou essas obras lá. Nós vamos investir lá quase 4 milhões. Desse valor, a Câmara é parceira do município, porque ela devolveu R$ 1 milhão o ano passado. E com esse R$ 1 milhão a gente retornou as obras e a gente também, né, com os recursos do município, a gente vai ter que colocar muito recurso. Precisamos de 4 milhões para entregar essa obra para a nossa população. E esse mês que está finalizando agora, a gente deu ordem de serviço para uma construção de uma UBS, né? Então já está sendo feita também. A previsão era de 2.200.000, mas tivemos uma licitação lá, se eu não estiver enganado, ela saiu por em torno de R$ 1,5 milhão. Que se Deus quiser, o ano que vem também nós vamos estar entregando uma nova unidade básica de saúde lá no bairro São João, né?
um pouco das nossas ações que a gente tem feito, né? Algumas coberturas de quadra que a gente vai fazer. Tivemos em Brasília também, Flaviano, né? Semana passada, na marcha para prefeitos, importantíssimo buscar conhecimento, buscar políticas públicas mais avançadas. E esse encontro, né, com os senadores, com os deputados federais da região, em busca de recursos, né? Em busca de apoios nas nossas propostas do PAC, que o governo federal, né, lançou, para que a gente possa pleitear mais recursos que vai impactar a vida da nossa população. Essa é uma articulação importante porque você, principalmente do período de campanha, não escondeu que você tem proposta de ações macros, Sim. né? Principalmente na área habitacional, por exemplo, na busca por investimento para a realização de alguns projetos, né? E essa visita a Brasília, né? Fortalecendo esse papel aí dos prefeitos na busca sempre por essa articulação de recursos, né? Ela vai de encontro a esse desejo. Né? Sim. Até foi bom você ter falado sobre o programa habitacional, né? O governo federal acabou de lançar, né, o PAC agora das casas populares. É um número muito pequeno pelo número que a gente precisa lá, né, do déficit habitacional de São Sebastião do Oeste, mas já nos inscrevemos já, né, em fim de pleitear essas casas que está disponível para cidades abaixo de 50 mil habitantes, na expectativa, né, de que nossa cidade seja contemplada, porque sabemos que hoje lá, devido à empresa, né, buscar muita gente de fora, o aluguel lá está muito caro, né? E isso impacta no dia a dia do nosso povo. Então a gente precisa trazer essas casas populares, né? O município está se comprometendo a doar a área, fazer infraestrutura naquela área lá, para que as pessoas possam ter a dignidade de ter uma moradia, né, da pessoa. Eu não posso encerrar a entrevista antes de citar nesse trabalho essa visão também para a zona rural. Você nunca escondeu durante o período de campanha que você teria uma atuação efetiva nessa área. Eu tenho até a participação aqui de um ouvinte, Ian, nesse sentido, coloca aí a participação para mim, por favor. Ele está dizendo o seguinte, queria perguntar para o prefeito de São Sebastião do Oeste se a estrada que liga o Cacoco de Baixo, né, aqui de Divinópolis, se tem aí previsão de patrolar ou alguma ação nesse sentido. É uma estrada importante, que está na divisa dos dois municípios, né, Divinópolis e São Sebastião do Oeste, extremamente importante para os dois municípios, né. É até bom para que o prefeito possa falar sobre essa visão, esse planejamento para atendimento da zona rural também. Sim, nós temos um compromisso, né, com o produtor rural, né, com a população que mora na zona rural. Lançamos o projeto esse ano que chama Proestradas e temos 2 máquinas. E aí eu contratei mais 2 para dar uma resposta, né? Desde o ano passado as chuvas foram muito intensas, esse ano também, então as estradas estavam muito danificadas. Conseguimos já recuperar boa parte, né? Principalmente a estrada principal do Cacoco, que liga lá no Jardinópolis, lá em cima, ela já está recuperada. Tem demorado um pouco mais, porque a gente tem feito um trabalho diferenciado, né? A gente está levando um servidor para poder abrir cerca, para poder tirar as enxurradas, sabe? As estradas estão ficando bauladas, nós estamos cascalhando as estradas, né? Mas nessa região eu acredito que dentro de uns 15 dias vai estar chegando, porque a máquina tá, uma delas, né, tá próxima ali ao desvio do pedágio e ela vai entrar naquela região ali agora para recuperar essas áreas. Demos prioridade nas estradas principais e agora nós vamos fazer os galhos, né? E junto com isso nós estamos já tentando fazer a licitação, né, para comprar alguns equipamentos, porque o município é muito grande e a gente precisa de uns outros, né? Dentro deles é o rolo compactador, que eu já tinha prometido em campanha, né? Para a gente dar um suporte maior, principalmente naqueles morros que dá muito trabalho, né? Dá muito dificuldade para os produtores rurais para escoar seu produto, para a gente fazer um trabalho diferenciado nele, sabe? Então é isso. Boa parte das estradas já estão sim recuperadas, mas a gente não parou. E conseguimos também, né? Junto com o senador Rodrigo Pacheco, uma nova patrol que está para ser entregue no nosso município agora por esses dias, né? Então, nós vamos medir esforço para correr atrás de equipamentos para que a gente possa melhorar a vida do produtor rural. E a gente está sempre aí trazendo essa informação e essa notícia boa para você. Queria até agradecer a presença do prefeito Rômulo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, pontuando todos esses assuntos importantes aí para a cidade de São Sebastião do Oeste. Muito obrigado, viu, prefeito, pela presença. Eu que agradeço, viu, mais uma vez a oportunidade, Flaviano, conversar para a gente fazer uma parceria, para a gente estar aqui mais vezes, para a gente poder levar a verdadeira as verdadeiras coisas que estão acontecendo lá no município. Não estou aqui para esconder nada, realmente a gente tem algumas dificuldades, né? Questão do remédio, né? Que às vezes as pessoas não entendem. Só para pontuar rapidamente que eu não falei, né? Hoje nós temos uma dificuldade lá, principalmente nas receitas particulares, que cada médico está receitando um tipo de medicamento, isso tem dificultado muito a compra desses medicamentos, né? Às vezes eu tenho um medicamento de pressão, mas não é o que o médico quer,
Então, essa diversidade está dificultando muito a compra desses medicamentos, né? Mas é trabalhar para colocar o mais rápido possível, né, em ordem e a gente poder ofertar, né? Vamos estruturar lá a nossa equipe para poder não deixar faltar, né? A gente precisa também da compreensão da população que entenda isso também, né? A gente tem um remédio da pressão, exemplo, mas talvez não seja o que o seu médico quer. Essa é a complexidade. Cada médico está receitando um tipo de medicamento. Então isso é difícil para o setor de licitação fazer essas compras, né? Porque compra uma caixa só para aquela pessoa. Mas eu tenho uma cidade de 9 mil habitantes, mas eu tenho 12 mil cartão SUS. Isso significa que gente da região aqui próxima a São Sebastião está indo tratar de saúde lá em São Sebastião. Porque eu só tenho 9 mil moradores lá, né? E queria aproveitar o espaço, Fabiano, para convidar a todos para participar da Conferência da Saúde, que será amanhã, de 8 horas às 16 horas, lá no Polo Esportivo. É importantíssima a presença da população, é ali que a gente vai sair as diretrizes, né, para os próximos anos, para a gente poder melhorar ainda mais a nossa saúde, né? Às vezes as pessoas criticam a questão do horário, de 8 horas até as 16 horas, que é o horário comercial, é o horário que o pessoal trabalha, mas infelizmente é extenso, não dá para fazer só à noite, e isso não é uma prerrogativa de São Sebastião do Oeste. Itapecerica já fez, e Pedra do Indaiá está fazendo hoje nesse horário. Quem dera se a gente conseguisse fazer só à noite para que a população pudesse participar mais. Mas não é assim que as coisas funcionam. E aí às vezes as pessoas criticam por que faz durante o dia. É por causa da extensão do que tem que acontecer dentro da conferência, né? Então gasta-se o dia inteiro. Então vamos começar a conferência amanhã às 8 horas e às 16 horas a gente está terminando. Então convoca a todos moradores, né? Pessoas de Divinópolis que gostam de São Sebastião do Oeste, que usam o sistema de saúde de São Sebastião do Oeste. Caso tenha a oportunidade, participe conosco lá desse momento importante que é a Conferência Municipal de Saúde. Convite especial para toda a população de São Sebastião do Oeste. Muito obrigado, viu, prefeito, pela presença. Obrigado a todos, ouvintes. Valeu, até a próxima. Eu reforço aqui que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br.